Fala aí, rapaziada. Um ótimo dia a todos. São exatamente agora as 00h23. O assunto que eu trago aqui agora para vocês é a respeito das boas novas, né? Do qual Jesus Cristo, né, fez aí uma profecia, e que essa profecia é óbvio que seria cumprida, né? Como foi cumprida antes do ano 70. E a gente vai analisar, né, o quanto nos dias de hoje, no pleno século XXI, ou até mesmo depois do ano 70, ninguém mais poderia pregar o Evangelho, porque esse Evangelho já teria sido pregado a todas as nações, a todo mundo, a toda criatura que não tem nada a ver, né, com o mundo cósmico, como ensinam aí dentro de uma escatologia futurista, sem pé, sem cabeça. Então eu quero mostrar para vocês aqui o contrário de tudo isso, e com argumentos, né, bem fundamentados aí dentro das próprias escrituras, tá? Dentro da própria escritura eu quero mostrar para vocês isso. Então vamos analisar aqui primeiramente, primeiramente uma passagem que Jesus Cristo fala o seguinte, em Mateus capítulo 24, deixa eu marcar aqui para ficar legal. Vamos lá. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa passagem aqui de Mateus 24 está se referindo, o contexto dessa passagem se refere aí ao princípio das dores, tá? Do qual Jerusalém, do qual a nação de Israel iria sofrer por causa de um acerto de contas, tá? Tem até vídeos anteriores meu aí, explicando de uma forma bem profunda a respeito desse assunto. Vocês podem até assistir lá, né? Dentro do meu canal aí. E na minha página, no Facebook, tá? Está se referindo aí os princípios das dores de um acerto de conta que estava para cair sobre a nação de Israel, Jerusalém. E por que estava para cair esse juízo, esse acerto de contas? Porque Jerusalém, Israel, no caso a religião, né, judaica daquela época, o sistema religioso daquela época, tanto lá na antiga aliança, né, como na própria época aí na geração de Jesus Cristo, eles mataram os profetas e apedrejaram aqueles que foram enviados pelo próprio Messias. E por esse motivo, né, houve aí esse acerto de contas sobre a nação de Israel, Jerusalém, onde foi sitiada, né, no ano 70, com o imperador Vespasiano junto com o general Tito, e logo em seguida aí a destruição do templo em Jerusalém. Correto? Vamos lá. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Esse todo mundo, ele seria um mundo cósmico? Ou esse todo mundo seria um mundo numa representação ali da nação de Israel e Jerusalém, do qual todas as nações, né, da Ásia habitada, digamos assim, estariam reunidas lá? E aí, como que fica essa situação? Aí logo depois ele vai falar em testemunho a todas as nações. Quem seria as testemunhas? São duas testemunhas. A primeira é a palavra dele. A segunda seria quem? Os próprios discípulos
que iriam anunciar essa mensagem dele. Não é o que ele fala lá? Vão a todos os povos do mundo, anunciem a minha mensagem. Não é isso que ele fala? Não é uma das ordens que ele dá para os apóstolos? Vamos continuar. Deixa eu botar aqui. Tá. Vamos lá. Agora a gente vai analisar aqui o seguinte. Romanos capítulo 1, versículo 8. Ele vai falar o seguinte: primeiramente dou graças ao meu Deus. O apóstolo Paulo fala para uma das 7 igrejas da Ásia, que é a igreja de Roma. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Esse todo mundo aqui, meus irmãos, meus amigos, esse todo mundo aqui seria um mundo cósmico? Ou esse todo mundo aqui seria a Ásia e a Europa habitada naquela geração dos próprios apóstolos? E que eles iriam se reunir em Jerusalém, como vai falar em Atos capítulo 2, vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Atos capítulo 2, preste atenção. Atos capítulo 2, vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Ó. Atos capítulo 2, versículo 5, ele vai falar o seguinte: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão, mais uma figura de linguagem, ó, debaixo do céu. Essa figura de linguagem representa o quê? Jerusalém, Israel, do qual eles receberiam, né, pessoas de todas as nações para poderem ouvir as boas novas do próprio Messias e aí se cumprir o que ele já tinha dado, né, como ordem para os discípulos, que era o quê? De anunciar as boas novas para todo mundo em testemunha a todas as nações. Vamos lá, vamos continuar, hein? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Opa. Aí ele vai falar, olha só, hein? Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha só o que ele vai falar, ó. O apóstolo Paulo vai falar para uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Roma. Preste atenção, hein? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Uma pergunta que ele faz, e ele mesmo responde e afirma, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Que terra seria essa e confins do mundo seria esse? Seria um mundo cósmico? É impossível. Claro que não, pô. Ásia habitada, Europa habitada. Isso para qual motivação? Para que se formasse aí as 7 igrejas da Ásia, que são as mesmas igrejas, né? Dentro de uma composição orgânica, claro, né? São as mesmas igrejas descritas nas cartas do apóstolo Paulo. 2 delas a gente consegue identificar. Uma já é a própria Éfeso, que está escrita, né, como a própria palavra, e a outra é a de Pérgamo. E por que a gente consegue identificar Pérgamo como igreja de Roma? Porque lá no Apocalipse capítulo 2 vai falar que é onde habita, onde está o grande trono de Satanás. E esse Satanás
É um adjetivo que significa o opositor. E quem é esse opositor? O próprio Império Romano. Não pode ser um bicho, um espírito de cauda que cai do céu, que brigou com Deus, essa figura de Satanás. Claro que não. Porque senão a gente vai dizer que a igreja está ali dentro do inferno. Junto com o espírito. Como isso? Não faz sentido, né? Mas vamos continuar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui. Romanos capítulo 8 já foi, né? Olha só, hein? Agora a gente vai aqui em Mateus. Mateus capítulo 27, versículo 45. Olha só, hein? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Peraí. Como é que Jesus Cristo vai falar dessa toda a terra sendo um mundo cósmico, se ele estava lá em Jerusalém, Israel? Versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, o significado: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste, em outra versão, em outro significado. Peraí, se Jesus Cristo fala lá em Jerusalém, onde ele estava sendo crucificado pelos romanos, né? Como é que ele iria falar ali toda a terra de um mundo cósmico? Não faz sentido, não tem lógica. Não tem lógica, não faz sentido isso. Então, quando Jesus Cristo aqui ele se refere toda a terra, ele está se referindo ali Israel, Jerusalém e Ásia habitada, onde estavam sendo compostas ali as 7 igrejas. As 7 igrejas que iriam se juntar, que iriam se reunir em Israel e em Jerusalém. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Vamos voltar. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Olha só o que ele vai falar aqui. Preste atenção, hein? O autor de Atos, que tudo indica que foi Lucas. 24, versículo 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sediações entre todos os judeus, vírgula, por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Espera aí, pô. Como que esse todo mundo aqui seria um mundo cósmico? Me fala. Não faz sentido, pô. Como é que ele iria fazer isso? Ao mesmo tempo, por todas as nações, dentro de uma referência a um mundo cósmico, a toda a Terra. Não teria como. Não faz sentido. É óbvio que esse todo mundo era aquelas mediações, aquelas localidades ali, onde estavam habitadas as 7 igrejas da Ásia, e que estariam, né, dentro de de forma futura, é claro, né, um futuro bem próximo, dentro ali do grande Armagedão, onde iriam se reunir todas aquelas nações. Dentro de um grande Armagedão que estava para cair ali sobre a cidade de Jerusalém, né? E que logo, logo o templo seria destruído aí pelo Império Romano. Vamos lá. Depois o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, para a gente fechar com chave de ouro esse tema. Preste atenção, olha só, hein? O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses capítulo 1, mais uma das 7 igrejas da Ásia, né? A igreja de Colosso. Ele vai falar o seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura. Opa, peraí. Foi e está em quê?
presente do indicativo? Futuro do pretérito? Claro que não, pô. Tá no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, ou seja, passado. Passado, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Mais uma figura de linguagem representando quem? Jerusalém, Israel. Por quê? Porque todas as nações estariam reunidas lá em Jerusalém e receberiam a mensagem dos apóstolos, as boas novas do Messias, e iria ser cumprido. E logo após esse cumprimento, né, em um futuro bem próximo, haveria aí a consumação do século, o fim, o grande Armagedão, a grande tribulação, o acerto de contas, o julgamento. Esse julgamento era para o mundo cósmico? Para outras nações? Claro que não. Não era, porque Jesus Cristo ele deixa claro, em Lucas capítulo 21 está lá. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. E depois ele vai falar, em outra parte de Lucas, quando vocês virdes Jerusalém sendo cercadas de exército, que exército seria esse? O exército do próprio Império Romano. A tropa de Vespasiano, junto com o general Tito, iria derrubar aí as muralhas de Jerusalém e destruir o templo de Jerusalém. Ali, o próprio Messias fala de que já estaria no início aí, próximo do fim de todas as coisas. E é isso aí. É isso que eu quero deixar para vocês aí hoje. Opa, deixa eu voltar aqui. E estamos juntos. Super junto e misturado, hein? Deixa eu só terminar aqui. Preste atenção, a última, antes de eu ir embora. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura, ou seja, pretérito perfeito, que há debaixo do céu, mais uma figura de linguagem, representando Jerusalém e Israel, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha como é que é muito bem claro. Olha como que é muito claro. E é isso aí, galera. Um ótimo dia a todos. Estamos juntos.